Boa tarde a todos, bem-vindos. Vamos começar uma brincadeira aqui. É tão triste ao caminhar pela cidade, ver de perto a realidade que atravessa essa nação. Como pode um país tão fascinante vermos coisas tão chocantes que nos cortam o coração? Um menino que devia estar na escola, estudar, brincar de bola e jamais ser esquecido, mas está lá no farol pedindo esmola. Seu brinquedo é crack, é cola, seu futuro é ser bandido. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Vem a noite, outra vez começa o drama, a calçada vira cama, o jornal é o cobertor. Como pode um país que é tão rico vermos coisas desse tipo que nos causa tanta dor? Na verdade são tratados como bichos, como feras, como lixo, no descaso dos humanos. É o retrato da miséria e da pobreza, o que assusta é a frieza do descaso e do abandono. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Aonde estão os homens que têm o dever e a obrigação de fazer mudar essa realidade? Aonde estão? Eu sei que ainda existe alguém honesto, honrado e de bem, que ama o Brasil de verdade. Amigos e amigas, para aqueles que não me conhecem, meu nome é Antônio Carlos. Eu já estive eu sou grande conselheiro emérito da região SP3. Eu atualmente tenho uma função na GLP, eu sou secretário de expansão da Ordem Guias do Graal e sou diretor do Instituto Conduzir, que é o tema da nossa palestra de hoje. A intenção é a gente estar divulgando o Instituto, explicando para vocês como é que ele atua, o que ele é exatamente. Então, eu falei que isso era uma brincadeirinha, mas esse vídeo de brincadeira não tem nada. Como tudo começou, né? Em 2010, eu estava jantando com um amigo em Campinas e eu participava, né, da equipe que ajudou a redigir os rituais da Ordem Guias do Graal, né?
Então, eu estava comentando com ele, que trabalhava com jovens, tal, na Ordem Rosa Cruz. E aí ele falou assim, poxa, eu conheço uma instituição aí que atende jovens naquele esquema de menor aprendiz. Eu falei, pô, que legal, bom, foi e tal. Resumindo, ele me apresentou para a diretoria. Esse instituto é localizado lá na cidade de Sumaré. Eu estive lá e eles adoraram, quer dizer, uniu o que eles pretendiam, né? Dar uma base das virtudes tal para os jovens, né? E era um complemento do trabalho que a gente fazia na OGG, só que aí a gente estaria fazendo para pessoas que não tinham vínculo com a ordem, de alguma maneira. E principalmente jovens das classes C, D e E. Então, exatamente o que a gente nos propôs a fazer. E começamos em 2010. Agora eu vou compartilhar uma apresentação para vocês. Tem uma cronologia aqui. Então, esse projeto, né, nós chamamos de Jovens Integrados à Rosa Cruz. Então, como eu disse, em 2010, né, nós tivemos esse primeiro encontro. Nesse primeiro encontro, quem proferiu a palestra, né, o Frater Luiz Carlos, grande conselheiro emérito da SP3 também, e a Soror Lucelier também fazia parte da equipe. Essa Soror aqui era de Piracicaba, se não me engano, ou de Rio Claro. Enfim, nós montamos uma equipe e começamos a fazer o trabalho. Vocês percebam que o grupo de jovens, né, é grande. Cada turma, naquela ocasião, tinha 80 jovens. Hoje, esse grupo aumentou para 100 jovens, né? Então, a gente montava uma grade, dentro da grade de trabalho que eles tinham, a gente apresentava uns trabalhos sobre a Ordem Rosa Cruz de uma maneira assim, velada. Depois tivemos um segundo encontro, né, isso em final de 2010, onde o Luiz Carlos fez uma brincadeira lá com os jovens, tal, aquelas coisas que o Luiz Carlos é muito bom, ele é expert nisso. O Instituto, ele continuou a atuar. Nós resolvemos começar a fazer eventos em distâncias maiores. Então, nós fomos até Ourinhos, né? E em Ourinhos, nós fizemos um workshop para vários jovens. E no esquema de várias palestras acontecendo ao mesmo tempo. Bom, fomos também a São Paulo, a Campinas, né? Na Guardinha, né? Que é aqui, ó. Eles chamam de AEHA, né? É Associação Homens da Manhã. Então, nós fizemos um workshop lá, também com palestras convitantes. O Celso é um palestrante também, ele fala sobre a responsabilidade. Eu estou dando alguns exemplos, né, porque a gente tem muito trabalho, então eu sintetizei para a gente não ficar com uma apresentação muito extensa. O Leonardo, que é diretor do Instituto, o Celso também é diretor do Instituto, aquele apresenta uma palestra chamada Mito da Caverna. O Tiago Rojas, nosso atual grande conselheiro, ele fala sobre o servir, ele tem outra palestra sobre empreendedorismo. Então, naquele workshop, né, foi bem organizado, né? Tivemos 5 oficinas ao mesmo tempo, foi muito interessante. Aqui nós temos uma outra colaboradora, em outro momento, né, que é a Ana Maria. Então, o que é o Instituto conduzir? Então, eu dei alguns exemplos do que ele já fez, né? É uma instituição de ensino, pesquisa e extensão sem fins lucrativos, voltada a jovens, adolescentes e crianças, com o objetivo de contribuir para a organização e a construção de um mundo melhor. Visa apoiar e desenvolver ações para a defesa, elevação e manutenção da qualidade do ser humano,
Tem por finalidade ainda congregar pessoas físicas e jurídicas com o propósito de promover atividades direcionadas à promoção social. Assim, trabalho totalmente voltado para os jovens, né? E a gente é muito forte, né, na atuação de jovens na faixa etária entre 12 e 18 anos. A gente tem bastante expertise nisso. E o Instituto COSUZIR, ele tem alguma coisa a ver com a MORC? Tem sim. Ele está vinculado ao Instituto Rosa Croix de Ensino, Pesquisa e Extensão, que a gente chama de URSI, que mas na verdade é a ERCEP. E ele atua como filial. Então, em razão dessa vinculação, é um instituto civil sem fins lucrativos, na forma de uma organização da sociedade civil. Aqui eu anexei os documentos que comprovam que o Instituto CONDUZIR tem vínculo com a MORC. Quer dizer, o senhor Hélio de Moraes Marques, né, em 16 de setembro de 2016, numa ata de reunião de diretoria do Instituto Rosa Croix, ele nomeou Antônio Carlos como diretor do Instituto e o Alfredo dos Santos Júnior, que vocês conhecem bastante. Ele foi o coordenador geral do projeto da Ordem Guias do Graal. Então, vocês veem que aqui está aposto a assinatura do Frater Hélio. Então, qual que é a missão do Instituto CONDUZIR? É uma organização da sociedade civil que tem por missão despertar o potencial interior do ser humano, auxiliando em seu desenvolvimento, em espírito de fraternidade, respeitando a liberdade individual, atuando sobre os 2 dos 4 pilares para a educação do século XXI. Aprender a ser e aprender a conviver. Quem está mais familiarizado com a missão da Ordem Guias do Graal vai perceber que ela é muito parecida. É muito parecida. Ela é como se, na verdade, o Frater Hélio falou isso com as palavras dele, né? O Instituto CONDUZIR é o braço social da MORC. Então, qual que é a nossa visão? Incentivar e fomentar o voluntariado, isso que eu estou fazendo aqui. Na verdade, eu quero sensibilizar as pessoas, né, a se tornarem voluntários, a dar palestras e realizar atividades, oficinas para os jovens. Atuar junto a adolescentes e a comunidades e indivíduos em situação de risco ou vulnerabilidade social. Ser uma organização reconhecida por suas ações no desenvolvimento do indivíduo, da sociedade e do meio ambiente. Crescer de forma sustentável, garantindo seu ponto de equilíbrio. E ser referência de atendimento fraternal. Quais são os nossos valores? Ética e dentre outros, né? Ética e humanismo, sinceridade de propósitos, liberdade de pensamento e crença, solidariedade, voluntariado, espírito de fraternidade. Qual que é o perfil dos voluntários que a gente almeja ter com a gente? São pessoas que têm o desejo de partilhar seus conhecimentos e experiências de vida dentro de uma ação voluntária. São pessoas que acreditam em um mundo melhor, não precisam ser necessariamente Rosa Cruzes. A gente tem uma entrevista, né? E a pessoa, ela tendo afinidade com os nossos propósitos, nós temos palestrantes que não são Rosa Cruz. E prioriza-se para colaboradores voluntários pessoas cuja história de vida possa inspirar através de exemplos. Tem muitos palestrantes, né, que eles contam a história da vida dele. Nós tivemos um palestrante que passou pela transição recentemente. Ele deu palestras no Instituto CONDUZIR até os 90 anos de idade. 90 anos de idade. É o Frater Jorge. Ele contava a história da vida dele. E ele levava sempre um amigo, né? Contava a história da vida do amigo. Uma coisa muito bacana. Tem outros também que fazem dessa forma. Enfim, o que vocês sentirem melhor. Mas a gente tem
algumas assim, premissas, né? A gente tem que trabalhar em cima dos 2 pilares da educação, 2 dos 4 pilares da educação da Unesco, né? Eu coloquei alguns exemplos de temas, né, dentro do pilar Aprender a Ser. Pode ser alquimia, alma, autocrítica, enfim, tem ordem alfabética, né? Eu coloquei aqui só os primeiros, né? Mas eu tenho essa lista, eu posso passar para quem se interessar a ser voluntário, através do e-mail. Só passar o e-mail para a Sra. Gisele do capítulo, aí eu consigo passar para essa pessoa. E tem dentro do outro pilar, aprender a conviver, outros assuntos, aí, a cidadania, enfim, uma centena de assuntos. E algum outro assunto que esteja relacionado com a pessoa contar a vida dele, aí a gente vai, dentro dos temas que nós temos, enquadrar essa palestra. Então, quais são os desafios? Hoje, o que está acontecendo é que os jovens estão com pouco interesse. Devido à pandemia, eles não estão interessados em estar aprendendo, eles realmente não estão querendo participar nem das aulas, né? Porque todas as atividades que nós fizemos até hoje, elas são presenciais. E nossa ideia agora é estar partindo para um sistema híbrido com algumas palestras assim, digitais, tipo lives mesmo, né? E nós tivemos uma reunião de alguns membros do Instituto e saiu uma ideia muito interessante, né? Utilizar jovens, né? Em rodas de conversa com diálogos construídos pelos jovens. Então, nós vamos partir para isso aqui. A ideia que evoluiu, né? Eu estive pensando recentemente, a gente vai fazer a palestra digital para os jovens, à distância, e vamos usar os jovens. Aí está o grande desafio da Ordem Guias do Graal. Eu preciso organizar isso, preciso convidar os jovens da Ordem Guias do Graal, e eles vão atuar como se fossem catalisadores. Então, a gente vai falar sobre um tema qualquer, por exemplo, responsabilidade. Então, os jovens, né, da Ordem Guias do Graal vão ter que saber do tema e eles vão atuar como catalisadores mesmo. Nós já conseguimos um jovem, que é do capítulo Jundiaí, é o filho da Sora, o Luciano, e ele já se disponibilizou a estar trabalhando com a gente nesse projeto. E na verdade, a ideia é consultar os outros organismos afiliados, né, as outras sedes da Ordem Guias do Graal, para ver se a gente consegue fazer essa primeira palestra aí nesse sistema. E nas escolas, né, tem muitas escolas, a gente atua com escolas e com essas instituições tipo guardinha, tipo patrulheiro. Nas escolas eles têm alguns temas, né? Então tem uma escola, né, que elegeu esse tema, o som do coração. Então se a gente pegar todos esses temas aqui que nós temos, tanto no pilar Aprender a Ser como Conviver, e conseguir colocar aqui dentro desse tema, não é difícil, vamos procurar alguma coisa aqui. A bondade, por exemplo. Desculpa. A bondade. A bondade, ela está dentro do som do coração. Se a gente tiver alguém que consiga montar uma palestra falando sobre a bondade, está dentro. E a ideia é estar fazendo essas palestras pela plataforma Zoom também, nesse momento. E depois, mesmo quando voltarem às aulas, né, utilizar esse mesmo conceito, né, dos jovens da Ordem Guias do Grau como catalisadores, eles participando virtualmente. Uma palestra presencial e eles apresentando o trabalho deles de uma maneira virtual. Isso é uma ideia e eu acho que tem muito a florescer. Quais são os projetos que nós temos ativos hoje? Nós temos 4 ativos, que eu quero dizer, que poderiam ser retomados. Porque em 2020, nós não conseguimos realizar nenhuma atividade devido à pandemia.
Mas eu já conversei com os diretores dessa escola, Manuel Albaladejo e Elizabeth. Preciso conversar com o diretor dessa escola também. Então, essas 3 escolas aqui, eles estariam dispostos a recomeçar, só dependendo da gente. Só que a gente tem que, como eu disse, os jovens estão desinteressados, né? Eles estão assim, saturados desses trabalhos virtuais, estão cansados. Então, a gente tem que ser, vamos dizer assim, a gente tem que chamar a atenção deles para isso. E eu acho que se a gente utilizar os jovens da Ordem Dias do Grau, ou outros jovens, não precisa só da Dias do Grau, mas que estejam dispostos a trabalhar como voluntários, como catalisadores, nossa, acho que vai dar super certo. E esse Dom Jaime é aquele que quer que a gente trabalhe sobre aquele projeto O Som do Coração. Então, esse ele está trabalhando virtualmente. Esses outros não estão. Não estão. Mas esse está. Né? Então, esse aqui é um que está muito fácil para a gente estar voltando. Eu vou interromper a apresentação e vou me colocar à disposição para perguntas. E depois a gente continua, caso hajam perguntas. Só uma última informação, né, para vocês saberem, né? No capítulo Jundiaí nós temos 3 voluntários do Instituto Conduzir, que é o José Antônio, que é a Luciana, e o Ricardo Provedel. Sora, está me ouvindo? Tudo normal? Sim, tá tudo bem. Tá. Vou pedir a todos, quem quiser abrir microfones e câmeras, podem ficar à vontade. Sora, eu estou tentando ficar dentro dos 40 minutos, viu? Não tem problema, Frater, fica tranquilo. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Frater. À vontade. Frater, como numa cidade, nós moramos em Piracicaba, como começar? Existe assim uma determinada escola, uma linha, ou, por exemplo, você falou a guardinha, a guarda, né? A guardinha. Como começar? Então, assim, para quem a gente chega? Vamos na prefeitura primeiro, ou Secretaria da Educação, ou para ver a necessidade. Sora, como é que nós conseguimos... a Sora conhece bem o Instituto, né? Sabe que nós já atuamos em vários locais, né? Mas a maneira mais fácil é uma indicação, né? Uma indicação. Eu sugeriria, alguém do capítulo conhece alguém de alguma escola? Porque a gente está falando de escolas públicas, tá? Então, se não, eu estou disposto. A gente pode ir lá bater na porta das escolas e apresentar o Instituto. Apresentar uma palestra como essa para cada um. Eu comecei por indicação, e aí o que aconteceu? O crescimento foi por osmose, porque um foi falando para o outro, que foi falando para o outro, né? Então, a gente é muito forte em Sumaré, por quê? Porque os caras sabem que o trabalho é maravilhoso. Né? Em Valinhos, a gente é bastante forte, entendeu? Porque um vai contando para o outro. Em Piracicaba, a gente pode começar um trabalho. Tem guardinha em Piracicaba? O seu microfone está fechado. Tem, chama Instituto Formar. Então, a gente pode ir lá, sabe? No começo, até você conseguir o primeiro projeto é difícil. É difícil, mas se tiver pessoas da cidade que possam nos indicar, né? Através de associações de Rotary, porque em Sumaré nós temos palestrantes que são do Rotary, entendeu? Por isso que eu falei que podem ser pessoas afins, que tenham assim
O Rotary tem mais penetração socialmente do que nós. Nós, Rosa Cruzes, né, nós ficamos sempre naquela de trabalho metafísico, né? E o Instituto Conduzir, ele veio quebrar esse paradigma e vai, vamos para ação. E para ação, a hora que a gente vai para ação, a gente não sabe fazer isso muito direitinho. Mas, assim, eu sugiro, a senhora podia fazer o seguinte, entra no site da Secretaria de Educação, a senhora vai ver que tem muitas escolas, né, em Piracicaba, porque surpreende, tem escolas. Pega a escola integral, vai ter menos escolas. Porque as escolas integrais, elas estão mais abertas, porque os jovens ficam 6 horas lá, e ele já tem esse sistema de ter essas eletivas, e a gente entra nessas eletivas com mais facilidade. Né? E aí, tenta falar com a coordenadora pedagógica dessas escolas. O caminho é a entrada pela coordenadoria pedagógica. Esse é um caminho que eu estou dando, mas podem existir outros caminhos. Né? Eu respondi a pergunta, senhora? Sim, sim. Uhum, obrigada. Viu? Mas não é um trabalho fácil no começo, mas depois que... mas aí, antes também, não adianta você... É uma coisa que sempre tivemos cuidado, né, no Instituto. Não adianta pegar um monte de projeto e não entregar. Primeira coisa que vocês têm que fazer é preparar 4 pessoas no capítulo Jundiaí. Bom, aí é fácil, porque tem a Luceli, tem o Novaes, tem a Soror, né? Mas, assim, isso vale para qualquer lugar, né? Você tem que ter pelo menos 4 pessoas que possam dar palestras para jovens e tenham isso mais ou menos pronto. Certo? Porque não adianta você ir lá na escola, vou conseguir a escola. Aí, pô, mas eu não tenho quem vai dar palestra. Entendeu? Então, assim, a hora que você contrata, você tem que... É contratado, vamos dizer assim, você tem que entregar o produto. Ou seja, as palestras. Mas as palestras a gente faz uma grade bem leve, né? As pessoas podem participar, porque a gente vai... como a gente atua normalmente, né? A gente pega a oitavo ou primeiro ano, oitavo, primeiro ou segundo. Oitavo, nono, primeiro e segundo. São o nosso público-alvo. Então, a gente pega o nono ano da escola, vamos chamar ao baladejo. Eles têm 4 nonos anos, o A, B, C e D. Então, a gente pega o A, né, e vai lá 4 quarta-feiras seguidas, por exemplo. É a combinar, né? Porque como a gente vai fazer digital, é tudo a combinar mesmo. E a cada quarta-feira vai uma pessoa. Vai um palestrante. Não é o mesmo. Então, isso acaba não cansando as pessoas. A pessoa só vai voltar depois, quando for o nono B, daí 2 meses. Entendeu? Estou ajudando? Esse projeto que você falou atual seria digital. É isso. A gente quer fazer digital e depois híbrido. Tá. Mas essa ideia, porque assim, ó, depois eu vou pedir para a Ana Maria está aqui, vou pedir agora para ela falar um pouco, porque a Ana Maria ela é voluntária e ela tem bastante prática, ela trabalha com conduzir há bastante tempo. Né? E essa ideia ela nem sabia. Né? Eu gostaria até que ela comentasse aqui agora. Depois a gente volta a falar com você, tá bom, Neymar? Olá, pessoal, boa tarde. Eu estou com o Antônio Carlos, com o Léo, aí com o Celso, no Instituto Conduzir, eu estou desde o comecinho. Mas eu comecei a dar palestra 4 anos depois, então eu fui acompanhando, eu ia assistindo as palestras deles, tal, fui acompanhando, porque eu estava também com problema de saúde e não estava podendo assumir. E a experiência é incrível, porque a minha palestra, ela é um misto de injeção de ânimo, vamos dizer assim, e eu vou contando umas coisas minhas da minha infância, da minha adolescência. E isso aí é um ponto assim que pega muito neles. A gente percebe que enquanto eu vou falando, eles ainda estão meio não concentrados, mas a hora que você entra com um pedaço da vida, dizendo o que aconteceu, eles se identificam, sabe? É muito interessante, eles se identificam e eles param. Então, a gente consegue perceber pelos olhos deles como eles estão conectados.
Lógico, eu tenho um ou outro tal que não, isso não acontece, mas como qualquer sala de aula, né, que acontece isso. Mas é muito gratificante, porque a gente percebe essa conexão e percebe, primeiro assim, quando a gente entra numa escola dessa, a gente entra em contato com eles, a gente começa a perceber o quanto eles são fragilizados, o quanto eles são largados, o quanto é difícil a vida deles. Então, a gente está ali com uma baita numa responsabilidade, e quando a gente começa a ver que eles, sabe, que eles olham para a gente como quem dizendo assim, nossa, tem alguém que olha para mim, né? Tem alguém que está me escutando, que tem alguém que está aqui falando para mim de uma maneira que não é matemática, português, tal, não, está olhando para mim como ser humano, como gente, isso muda completamente. E então, realmente, é uma experiência muito, muito forte, é um conhecimento, assim, eu digo sempre, que quando eu tenho a oportunidade de falar do conduzir, que não é só assim, por exemplo, a gente pegar alguma coisa, por exemplo, de cursos que eu fiz e vou passar para eles, experiência e tal. Não, é uma experiência de vida, é uma troca que a gente faz ali. Então, contando a minha experiência de vida dentro das coisas que eu conheço, para eles faz toda a diferença. E todos que estão no Instituto Conduzir, né? Aqui do meu lado, gente, meu braço direito, tá? É a Mariana, ela está comigo desde o começo também. Ela que vai ali com o computador, passando os slides, todas as coisas assim, né? E realmente é uma experiência fantástica, fantástica. O que você achou dessa ideia de a gente colocar um jovem agora? Isso que eu ia falar agora. Eu achei fantástico, porque aí eu acho que vai ter uma conexão muito, uma linguagem muito mais direta. A gente monitorando, a gente adulto e monitorando essa conversa, eles vão se identificar ali, né? E tanto nessa parte dos jovens, quanto na parte virtual. E essa roda de conversa eu achei muito, muito interessante. Porque, assim, eu puxo nas palestras, eu puxo para que eles falem algumas coisas e tal, mas esse olhar deles se colocarem, eu acho que vai ser muito interessante, Antônio Carlos. Sabe, de uma roda de conversa, e dali a gente consegue extrair agora outras palestras até, pela necessidade ouvida deles, né? E eu falo que eu assisti um documentário que o título era Nunca Me Sonharam, e falava desses jovens. E eu lembrei muito do Instituto Conduzir, imediatamente eu falei com o Antônio Carlos, o que traz isso, a importância que a gente como Rosa Cruz, ou afins, né? Porque às vezes não precisa ser necessariamente Rosa Cruz, mas que se está afinado com o Instituto Conduzir é porque tem uma mentalidade, um espírito aberto para essa condução, a gente vai fazer muita diferença para eles. E às vezes eu brinco com eles, né, que se numa classe de 60, de 80, que não é IPMS, são 120, 100, 120, se eles conseguirem levar para casa uma sacada só de tudo que eu falei, eu vou estar feliz, porque aquilo vai fazer a diferença. Então, eu acho isso fantástico. Essa história dos jovens junto ao Antônio Carlos foi bem bacana. Uma evolução, né? Não, foi uma evolução. Em cima de uma reunião, eu já tentei fazer em Jundiaí isso, tá? Na época do Fraterélio Vitor Bonfim, nós conversamos bastante sobre... aliás, ele era a desculpa. Eu falei que ele também é voluntário do Conduzir. Perdão, é o primeiro voluntário do Conduzir. Eu o contratei, entre aspas, pela livre espancada à vontade há 10 anos para trabalhar com a gente. Porque com o primeiro projeto a gente não tinha com quem montar. Então eu peguei os artesãos. Falei, pincei 5 ou 6 artesãos, né? 2 de Piracicaba, 3 de Piracicaba, alguns de Campinas, outros de Jundiaí. Falei, vocês vão me ajudar nisso aqui, vocês vão ter que dar palestra. E eles foram. Sabe como é que é artesão? E nós tentamos, aí tem a EHA em Jundiaí, tem essa associação, é a mesma que tem em Campinas, só que é com outra direção. Mas aí é a mesma coisa, a gente tem que, se for fazer um trabalho, tem que ter um grupo, e agora eu estou sentindo que tem um grupo forte aí, né? Estou começando com esse trabalho de divulgação assim, mais maciço mesmo, que eu fiz lá na loja Campinas, mas é muito melhor fazer virtual, você acredita? Porque você está me olhando no olho, né? Eu estou numa palestra, às vezes você se distrai dentro de um ambiente, é diferente. Eu vejo que a pandemia tem o seu lado assim, bom, educativo, porque eu percebo que as pessoas, quando participam da palestra, elas participam mais ativamente. Isso acontece comigo, inclusive, né? Eu aprendo muito mais
sabe? Porque me fixa muito mais a atenção. Mas assim, estamos lançando aí as sementinhas. Ivana, quer falar alguma coisa? Falo sim. Hoje eu entrei na reunião até porque me interessou a proposta, né? Assim, fiquei pensando, tô igual a colega lá, pensando em que eu poderia estar sendo útil, assim. Acredito que para esse ano não, né? Assim, mas eu acho que para já planejar um projeto já daria para começar, né? Mas para colocar em prática, acredito que o ano que vem, né? Eu não sei qual que é a pressa de vocês, assim. Até Não, nós não temos pressa nenhuma. Na verdade, quem tem pressa são os jovens, né? Eles são carentes e como o Fernando acabou de falar, né, ele percebeu isso agora e nós sabemos isso já há 10 anos. Né? Então, sim, é muita diferença, mas só que a Ana Maria depois pode falar isso, mas a gente pega 5 ou 6, sei lá, dentro de uma classe de 40 e eles se transformam. Eles se transformam. E tem uma escola lá em Sumaré que tem 2.000 alunos. Né? A diretora era a Rosa Cruz, ela facilitava bastante. Ela saiu agora, ela se aposentou. Mas essa escola, a escola se transformou. Transformou os alunos, transformou os professores. Assim, não é falsa modéstia, não. Aí tem que conversar mesmo com a pessoa que era responsável. A escola tinha muito menos incidentes. Assim, de violência, sabe? A gente não está com o propósito de mudar o mundo, mas se a gente mudar uma pessoa, nós já atingimos nosso objetivo. Só, Ivana, conto com você. Vai com calma, pensa num assunto. A gente vai ter que fazer eu estou vendo que Jundiaí tá bonito no pedaço. A gente vai ter que fazer nomear um coordenador regional, porque assim, eu esqueci de falar, mas cada projeto tem os palestrantes, são os 4 ou 5. Mas tem uma pessoa que faz a coordenação entre eles. Eu não posso fazer isso, porque eu acabaria ficando maluco. Né? Então, uma pessoa que liga para a escola, por exemplo, o Zé Antônio não pode dar palestra, a Ivana pode. O Zé Antônio estava agendado para dar palestra. Faz essa substituição, uma coisa velada. Mas é um trabalho assim que acontece muito. As pessoas têm problemas. Eles se propõem, mas aí naquela data aconteceu alguma coisa, não pode. Mas precisa ter alguém que fala com a escola, que fala com a instituição e que fala com os palestrantes. Então a gente chama de coordenador de projeto. Né? E aí em Jundiaí a gente vai precisar de um coordenador de projetos. Como eu moro longe de vocês, eu moro a 12 quilômetros, eu moro em Vinhedo, aí não vai ter problema, eu vou estar toda hora aí. Inclusive, a Solange sabe, né? Eu fui monitor do capítulo Jundiaí, eu amo o capítulo Jundiaí, sou suspeito. Então, Olha, Solange, você tá boa? Participar, sim, para me organizar para o ano que vem, me propõe. Daí, se vocês forem formar um grupo, tô dentro, pode incluir eu lá no grupo, não sei se vocês vão formar por WhatsApp, como vai ser o contato. E estou disponível também. Para a escola, eu penso até que, assim, eu sou professora também, né? E aí, assim, a gente vê que a gente está numa fase de encerrar mesmo, né? Encerrar projetos, encerrar o ano. Por isso que eu penso que, de repente, já planejar algo, e o ano que vem vai ser um ano bem diferenciado, que ainda vai ser uma educação híbrida mesmo, né? Eu acredito que é um momento bem bacana de começar e já começar motivando, né? O que a gente está fazendo agora é tentando concluir, foi bem isso mesmo. Foi um ano que o jovem está cansado, né? Os professores, a escola. Eu penso que se a gente conseguir já entrar e conseguir manter esse nível de motivação durante o ano, tanto dos alunos, da equipe escolar, assim, eu acho que vai ser um projeto bem bacana e bem útil nesse momento. Estou vendo que penso que vai ser muito útil, tá bom? Mas estou disponível. Viu? Obrigado. Nada, licença. E um prazer. Oi, Solange, fala. Oi, gente. Oi, Antônio Carlos, tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, ouvindo bem. Estão me ouvindo? Então, minha mão começa a coçar, minha cabeça começa a se encher de ideia, eu não posso ficar... Você cutuca e eu quero ir atrás. Então, eu queria me colocar à disposição para dar alguma palestra. Eu não tenho condições no momento de coordenar, né? Mas como eu estou trabalhando em escola, embora eu não trabalhe em escola estadual, eu conheço algumas pessoas que trabalham comigo no SESI, né? Mas, assim, para
participar, preparar uma palestra, eu posso, sim, fazer parte desse grupo de Jundiaí aí. A partir do ano que vem, esse ano realmente eu estou pensando a partir dá. do ano que vem mesmo, sabe? É porque estamos em novembro já, né? Já está. Inclusive é online, né? Que a gente teve que aprender tudo. Eu tive que me reinventar aqui com os meus alunos, mas é uma boa ideia. E, inclusive, colocar as crianças da OGG, eu acho ótima ideia. Não precisam estar ativos, podem ser um pouquinho mais velhos, que já foram da OGG, entendeu? Uhum. Mas essa ideia é muito recente, ela não tem 15 dias. Essa ideia é muito recente. Foi um brainstorm que nós fizemos numa reunião, né? Onde o Zé Antônio estava participando a Luciana também, dentre outros, aqui do grupo só os dois. E acabou saindo assim, essa ideia. E depois, essa semana, antes de ontem, eu estive aí em Jundiaí, almoçando com o Frater Ricardo. E na conversa com ele, né, a gente estava almoçando, conversando sobre o Instituto Conduzir, e veio essa ideia da OGG, sabe? Sabe que o Cósmico ele fica empurrando as coisas na gente, e aí foi uma evolução. Quer dizer, na reunião nós tivemos a ideia, e aí eu tive essa outra ideia, né? Poxa, a gente tem os jovens, né? E eu acho que, inclusive, né, vai ser 2 vias. Porque nós vamos motivar o jovem da OGG e o jovem da OGG vai motivar os jovens do projeto do Instituto Conduzir. Eu acho que vão acontecer as 2 coisas, porque você sabe, né? Você trabalha com jovens, eles vão se sentir responsáveis por aqueles outros jovens. Eu acho que, não sei por que eu não pensei nisso antes, mas tudo tem seu momento, né? Podem surgir algumas lideranças aí, porque eles começam, assim, quando eles se empolgam, eles mesmos começam a ter ideias e seria o caso mesmo só de orientar, de ter os adultos ali para darem um norte para eles. Acho uma boa ideia mesmo. Olha, eu estou vendo aqui uma mensagem do José Antônio, né? Nós estamos com muitas pessoas de Jundiaí. Realmente estou surpreso positivamente, tá? Porque, olha, nós temos... se eu esqueci alguém, você me fala. O Zé Antônio, a Luciana, a Ivana, a Solange, o Ricardo. Poxa! Seu o Ramos, né? O Fraterelli também. O Fraterelli, ele continua ainda o capítulo? Continua. O Fraterelli tem uma palestra muito boa mesmo. É aquele estilão dele lá. Legal. Gente, posso fazer uma sugestão? O mestre do capítulo, ele está presente. Ele poderia falar alguma coisa antes de eu dar a sugestão? E eu queria agradecer a oportunidade que ele deu, o Instituto Conduzir, né? Muito obrigado, Marcelo. Cara, realmente é uma oportunidade de ouro e, ó, tá frutificando aqui, hein? Eu ia pedir uma autorização aí, se você deixar eu criar um grupo, assim, a gente criar um grupo com essas pessoas interessadas. De alguma forma, eu acho que o WhatsApp é a melhor maneira, porque eu estou mandando e-mail, mas e-mail as pessoas demoram muito para ver, né? E a gente pensa em alguma coisa para 2021 aí, tá? Tudo bem, Frater? Com certeza, Frater Antônio Carlos. Na verdade, quando a gente iniciou a OGG aqui no capítulo de Jundiaí, eu fui o primeiro mestre da OGG. E até comentei uma vez com o Frater que eu fui fazer uma palestra e deu umas borboletas no estômago, né? O Frater falou, isso é normal, né? Mas é um trabalho muito bonito, porque, na verdade, o trabalho tem que começar das bases, né? E eu até ia sugerir, depois eu quero conversar depois em separado com o Frater José Antônio, eu acho que ele está bem engajado, ele poderia, de repente, até assumir a coordenação. Eu não sei se pode fazer isso como mestre auxiliar, porque ele está bem engajado nisso, a gente já tem uma turma que a gente pode começar a trabalhar, a gente tem bastante gente para fazer a palestra, eu também me disponibilizo para fazer a palestra. Não, estamos juntos, com toda certeza. Tranquilo, tá feito. Você sabe o que é, né? Se o Cósmico quer, e pelo jeito ele quer muito em Jundiaí, está feito. Sem dúvida, Antônio Carlos, sem dúvida. Ótima iniciativa, ótimo. Mais alguém quer falar? Oi, desculpa, Marcelo. Não, falei, trabalhar com a base, com as crianças é fantástico. Ela que vai alicerçar o nosso futuro. Eu lembro uma atividade que nós fizemos no capítulo Jundiaí,
tinha mais de 20 crianças. Aquele dia foi demais, cara. É. Porque aquilo ficou marcado na minha memória, né? Marcado em fogo, como diz o outro. Você sabe muito bem o que eu estou falando. Marcou na pele. Enfim, nós vamos encerrar com um vídeo, tá? E depois nós podemos voltar a falar, mas eu faço os agradecimentos aí ao Marcelo Pavan, Gisele Ferreira, a todos os membros do capítulo Jundiaí, Ana Maria, o Fernando, lá de Campinas, que estão aí. Eu vejo que tem aqui a Silvia, que eu não conheço. É a Silvia do capítulo? Não. Então, a Silvia também está convidada a se pronunciar, caso queira. E vou compartilhar aqui o nosso vídeo. Agora está indo, né? Obrigado, senhores profissionais do Instituto Conduzir. Valeu, Instituto Conduzir. Foi bom? Foi ótimo. Obrigado, Instituto. A hashtag Salve! Bom dia, esse aqui é o agradecimento que a gente está fazendo pro Instituto Conduzir. Ficou meio pequeno, nosso tempo foi curto, mas de todo o coração. Foi muito pequeno para fazer a música, mas tá aí. Solta o beat. E nessa música eu vou querer tirar nota 10, agradecer aos padrinhos Mário de Paula, Queca e ao Moisés. E esse som, junto nós vamos produzir. Agradeço desde já ao Instituto Conduzir. Existem 3 regras para a forma de sucesso. E eu vou apresentar, são elas: responsabilidade, missão de vida e também valor. Nas regras escolar, vou pulando os obstáculos da minha vida, sem contar com sorte ou azar. Agora eu chego e falo, na improvisada, um beijo no coração da Dona Rosália. Eu vou falar mais uma vez, Instituto Conduzir, a Escola Ângelo agradece vocês. Tô nessa escola aqui, desde a 5ª série, já vi muita coisa, parece uma novela. Quando tiver de maior já trampando, eu vou sentir muita falta dela. Já vivi dias de luta, mas também dias de glória. Ângelo, Instituto Conduzir, obrigado por fazer parte da nossa história. Valeu. É isso aí, pessoal. Emocionante, né? Eles fizeram até um rap pra gente. Paz profunda. Muito obrigado. Gratidão, viu, Frater? Muito obrigado. Eu que agradeço. Em nome do capítulo Jundiaí, eu te agradeço, viu?